me chamo Joaquim, aqui da comunidade Lagoa do Mantilino, da Paróquia Nossa Senhora do Livramento, e estou aqui para falar um pouco da história de Padre Zé, do que tem conhecimento do que nós passamos junto, né? Claramente que na época que ele esteve aqui em nossa paróquia, eu como representante da comunidade também, então nós tivemos essa proximidade. Tem algumas coisas dele importantes que eu gostaria de frisar. Tem alguns pontos muito importantes dele na área que ele atuou, principalmente na área social, né? Que foi o que fez nós, animadores aqui da paróquia de Rio do Antônio, ser mais forte. Eu, pelo menos, praticamente quase nem tinha conhecimento sobre a área social e ele me incentivou muito nesse sentido de ser mais forte. Por que eu estou dizendo ser mais forte? Aí começa a história. Ele colocou para que eu pudesse participar de um conselho que na época foi criado no município, Conselho de Desenvolvimento Sustentável, e ele me convocou para ser representante da igreja. E ali naquele momento, claramente que ele convocava, ele falava com as pessoas e a igreja apoiava, né? Aí o pessoal apoiava e eu fui participar desse movimento. E chegando lá, né, no dia de criar esse conselho, né, aí não aceitaram a minha presença. Se foi por questão política ou por questão dele mesmo, dele ser uma pessoa assim muito rígido, né, gostava das coisas certas, aí não me aceitaram que eu fizesse parte como representante da igreja. Eu voltei e falei para ele, Padre Zé, não foi aceito, foi mandado o ofício, né, para a paróquia, aí ele enviou o ofício para lá, aí disse que tinha chegado o ofício atrasado e não podia fazer mais parte. Aí ele revoltou com aquela realidade que tinha acontecido, me chamou para que nós voltasse lá novamente na onde que estava tendo a reunião do conselho. Aí nós chegamos lá e ele, revoltado, deu um tapa na mesa, me lembro como se fosse agora, ele não gostava das coisas erradas, ele deu um tapa na mesa e disse que aquele conselho ou ele não ia continuar ou com a igreja ia fazer parte. E aí nós saímos de volta, eu saí mais ele, né? E o pessoal ficou lá, aí eu saí mais ele, falou para mim, ele falou, quem vai representar a igreja agora é você. Você foi escolhido, você vai ter que representar a igreja. E nós vamos correr atrás dos nossos direitos. E aí eu falei para ele, mas padre, se ele não está aceitando a minha presença, ou não está aceitando a igreja, por que eu vou fazer parte? Aí ele falou, é você que vai fazer parte. No momento que alguém não é aceito, é porque tem alguém que vai fazer a diferença. E aí ele me chamou e me indicou como que eu teria que fazer para que eu pudesse correr atrás dos direitos, né? Que teria para dar continuidade do conselho. Aí eu cheguei lá, fui na Câmara de Vereador, claramente que eles iam lançar ali o estatuto, né? E o regimento do conselho. E aí eu falei lá na Câmara de Vereador, que teria que ser aprovado pela Câmara, né? Que aquela reunião que aconteceu não tinha validade. Agora já é uma outra história, né? Que para que eu pudesse fazer esse parte, até que tiveram uma reunião depois, aí o vereador acatou a minha proposta também e não deu seguimento àquela reunião anterior que teve. Aí a partir daquele momento que ia ter uma nova reunião com a convocação dos membros do conselho. E aí foi onde que eu fiz parte desse Conselho de Desenvolvimento Sustentável do município, por causa do incentivo dele. E aí eu comecei a ter conhecimento mais nas áreas sociais por a incentivação dele. E outra história também, que lembro bem dessa história, né, como se fosse agora, aqui o município, claramente um município pequeno, né, passava por dificuldade escolar e eu, na época, fui na Câmara de Vereador perguntar por que os alunos não estavam indo à escola, não estavam tendo transporte escolar para os alunos. E aí eu cheguei até ele e contei a história. Aí ele falou, na segunda-feira nós vamos lá na prefeitura descobrir por que não está tendo o transporte escolar para os alunos. Aí na segunda-feira ele convocou a todos os pais de alunos para que nós pudéssemos ir na prefeitura, lá conversar com a secretaria, com a secretária de educação. Aí chegamos lá na prefeitura, o pessoal assustado, não quiseram receber, depois aceitou receber, aí foi recibo, mas não encontramos esse dia. E aí ele me lembra dessa história que foi marcante, né? Ele me pegou pro braço e disse, senta você na cadeira para nós registrar essa história de que não encontramos a secretária de educação no município. E por estas e
outros motivos, foi me fortalecendo mais, me dando mais coragem, sentindo, né, claramente o apoio dele, do incentivador, que me fez eu fazer parte dessa vida social da igreja que faço hoje. E outra história marcante dele também nós sabemos como aqui nós aqui de Rio do Antônio, da paróquia de Rio do Antônio, tiveram diversos padres italianos que prestaram serviço aqui na sua missão, e ele, como um bom missionário, né, como um bom religioso, também prestando serviço religioso, ele tinha marcado uma missa para a comunidade aqui de Lagoa do Marcelino. E nessa missa, ele claramente que ele tinha as suas programações, como toda a comunidade da paróquia de Rio do Antônio tem esse conhecimento, ele gostava das coisas muito corretas e exatas. Tanto é que se a gente quiser saber da sua história de 3 meses, daqui a 3 meses, a gente sabia horário, minuto, onde que ele estivesse, onde que ele estava, porque ele era bem organizado na prestação de serviços, na parte religiosa, quanto na parte social também. Todo o serviço que ele prestou aqui foi de grande relevância para a nossa paróquia. Essa história que eu quero contar é que ele tinha uma missa programada para a comunidade Lagoa do Marcelino às 3 horas da tarde, e ele prestava serviço aqui, trabalhava aqui na paróquia de Rio do Antônio e também em Biaçucê nessa época, em 2002, maio de 2002, mais ou menos por aí. E aí ele tinha uma missa marcada para 3 horas da tarde aqui, aí ele vinha já atrasado, como tinha missa, tinha batizado, né, nessa missa, e ele causou um pequeno acidente com uma das pessoas que ia fazer batizado aqui na nossa comunidade, Lagoa do Marcelino. Tanto é que eu até tentei buscar algumas fotos desta época, né, e eu vou colocar aí também, vocês vão ver que foi nessa data de maio, aonde que ele veio celebrar essa missa, nesse dia, nessa data aí, por questão que ele não gostava de atrasar, e ele estava com 10 minutos de atraso. Ele vinha talvez numa velocidade, e o menino também vinha para aqui também, e os dois acabaram batendo, mas foi pequenas coisas. Ele ficou muito revoltado com isso, mas era porque, como todos, referindo novamente, todos os padres que passaram por aqui italiano tinham as suas organizações. Foi os pontos marcantes. E tem mais um outro importante na área social, foi quando lutamos, que a comunidade de Rio do Antônio lembra bem dessa história, quando nós lutamos por direito à caixa d'água. A comunidade de Rio do Antônio não tinha. E aí foi convocada uma reunião com o prefeito para que destinasse uma parte do orçamento do município para a construção de caixa d'água, de cisternas para as famílias carentes. E aí foi uma burocracia, deu um trabalho, tivemos que fazer até uma manifestação para que pudesse criar esta lei, que ela tornasse lei. Claramente que tinha, mas era verbalmente, era construído quando o prefeito queria e outros prefeitos às vezes não aceitavam. A gente passou a entender que teria que ser necessário que tivesse registrado em lei, fosse uma lei. E aí ele falou, vamos pedir o prefeito para que seja a lei. E aí o prefeito na época não quis aceitar, e aí a gente fizeram uma manifestação no dia, de frente lá, e agora envolveram praticamente quase todos os padres da diocese, e agora já não foi mais da paróquia, né, para nos dar força e apoio, envolveram quase todos os padres, e ele era um dos que estava lutando por esse direito, junto com o Alberto, né, também estava presente, e aí eles não queriam aceitar para a gente entrar lá dentro da prefeitura para assinar a proposta de lei, do qual seria criar a lei. Eles não queriam aceitar e foi uma muvuca danada, e essa manifestação ela trouxe o resultado da criação dessa lei, do qual destinado 2% do orçamento do município em construção de cisternas para famílias carentes. Essa claramente que foi todas as sementes, claramente toda semente que ele plantou dera frutos, e essa é uma das sementes que ele deixou aqui para nós em nossa paróquia. Claramente que tem muitos e outros trabalhos prestados em nossa paróquia, então, da nossa comunidade. E a nossa comunidade teve batizado, teve casamento, teve primeira comunhão. Isso vou colocar as fotos depois, junto com esse vídeo, para as pessoas verem o serviço do qual ele prestou como padre, como missionário e como cristão. Eu acredito que ele foi um grande profeta,
correta que ele viveu aqui enquanto ele estava prestando aqui no Rio do Antônio. Eu acredito que ele pregou o evangelho, determinava Jesus. Ele era muito rígido, ele gostava muito das coisas corretas. Tanto é que eu falo da programação que outros padres pegaram também como exemplo para dar continuidade, mas foi uma das coisas que começou a mudar. Ele não gostava das coisas erradas, ele gostava das coisas certas, das coisas programadas. Ele diz que nós, aqui de Rio do Antônio, as coisas eram meio quase bagunçadas porque não era programada. E as coisas ele dizia que tinha que ser programada. Tanto é que eu até procurei se eu encontrava uma programação dessa antiga dele, mas eu não consegui achar não, porque para ver como que era a programação, ele trabalhava, celebrava 3 missas por dia, era todos os dias praticamente, ele celebrava 3 missas, e além das 3 missas sobrava tempo para ter reunião com catequista, para ter reunião com grupo de associação, para ter reunião com o sindicato, para ter reunião com os grupos dos conselhos criados por ele, que é o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, que é o Conselho Pronato, na época funcionava, tinha tantos outros conselhos. E poucos dias mesmo nós tivemos uma reunião em Caetité, eu ainda citei a frieza dos grupos sociais da paróquia de Rio do Antônio, porque por falta de incentivo, ele era um grande incentivador. Além de criar, ele era um grande incentivador. Ele incentivava as pessoas a participar, dava apoio, quanto também o incentivo. Isso ajuda muito no crescimento de uma comunidade, principalmente comunidades pequenas, como as comunidades de Rio do Antônio, principalmente estou falando da minha, né, que é uma comunidade pequena. Isso ajuda muito as famílias carentes, as famílias necessitadas. Ele falava uma frase, ele me deixou uma frase muito marcante na minha vida, que foi, ele bateu no meu ombro e disse assim para mim uma vez, né? Você nunca perde o lugar que você é. Se você é ministro da palavra, sempre você vai ser ministro da palavra. Você pode sair de ministro, mas sempre vai ficar. Se você é catequista, sempre você será catequista. Você nunca vai tirar a postura de catequista. Isso é o que eu tenho como a história dele. Claramente que tem muitas outras histórias, mas eu tenho boas lembranças dele. E o que ele deixou muito para nós aqui foi muitas coisas boas. Tanto é que eu tenho filhos batizados por ele. Então fica aqui o meu boa noite a todas as comunidades, todas as pessoas que estão atuando na história do Padre Zé. E eu acredito que essa história vai servir como espelhos, luz para outras pessoas, não somente para ele, mas para outras pessoas. Serviu aqui nesta terra, para todas as comunidades, para todas as pessoas da comunidade de Rio do Antônio, da paróquia Nossa Senhora do Livramento, e a comunidade Lagoa do Marcelino se sentiu muito abraçada por ele. Tanto é que nós temos essa comunidade em pé pelo incentivo praticamente dele na época, né? Andava fracassado e ele foi um grande incentivador para essa comunidade continuar. Então fica aqui o meu abraço, uma boa noite a todos.